Então você decidiu que quer ganhar em dólar. Você acordou ali em 2025, viu que o dólar está R$ 6 e falou, tenho que ganhar em dólar. Se eu ganhar 3 mil dólares já dá 18 mil reais e 3 mil dólares não é lá muita coisa para os gringos. E o jeito mais fácil de eu ganhar em dólar é criar conteúdo em inglês. Então nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como é que eu fiz isso. Eu já faço isso desde 2018, 2017 no meu outro negócio. Eu tenho um negócio que é um negócio de conteúdo, é um negócio de YouTube, de cursos online lá na gringa, e eu faço isso há muito tempo e eu tô vendo que tem muito interesse das pessoas em começar a fazer isso. Então eu vou fazer um vídeo te contando a minha história e também te dando algumas dicas de o que precisa, quanto inglês eu preciso saber falar, quão bom tem que ser meu inglês, o que é diferente lá fora e aqui no Brasil, porque eu acho que tem muitos mitos que foram se acumulando aí de pessoas que estão começando a fazer isso. Eu já vejo alguns criadores de conteúdo brasileiro que estão começando a produzir conteúdo em inglês ou traduzindo conteúdo ou alguma coisa assim, mas eu nunca vi ninguém que tenha experiência de verdade falando disso, e como eu tenho experiência eu vou falar aqui para você. Então, primeiramente, minha história. Eu comecei o meu outro negócio há 8 anos atrás, quase 9 anos, então em 2016, mas no começo era um negócio de serviços. Eu dava aulas por Skype, na época não tinha nem Zoom ainda, né? E eu comecei com o público brasileiro, só que o meu nicho é um nicho minúsculo. Eu basicamente ensino as pessoas a passarem em 3 empresas. 3 grandes consultorias estratégicas que têm um processo seletivo muito específico e elas existem aqui no Brasil, só que é muito pequeno o público. Então eu comecei a pegar clientes gringos também. Eu tenho um bom inglês, eu já morei fora 2 vezes. Para mim foi natural fazer isso. E aí na hora de escalar o meu negócio, né, eu parar de vender minha hora e dar minhas aulas e criar um curso online, que era o caminho natural para aquele negócio, eu resolvi fazer tudo em inglês porque sim, porque o mercado era muito maior. Aqui no Brasil acho que nem teria espaço para um curso online nessa área em que eu ensino, porque é um nicho muito, muito, muito pequeno. E aí eu comecei a escrever em inglês, publiquei meus blogs lá para ranquear no Google, comecei a fazer vídeos no YouTube, gravei cursos em inglês. Acho que eu já devo ter gravado umas 500 horas de conteúdo em inglês, falando, né, fora diversos textos, e-mails, etc. Isso contando cursos e contando conteúdo gratuito. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa história, tem um vídeo no canal que é como eu consegui 70 mil inscritos com apenas 23 vídeos, em que eu mostro lá o YouTube Studio desse outro canal e tudo mais. Mas foi isso, eu fui produzindo conteúdo em inglês e fui também aprendendo o tal do marketing digital com os gringos, porque o meu público era gringo, não fazia sentido eu aprender com os brasileiros, que obviamente tem um viés de como que as pessoas compram aqui no Brasil. O uso de redes sociais aqui no Brasil é muito diferente do lado de fora. E eu fiz isso e ainda faço, né? Eu só comecei esse canal aqui no final do ano passado, então eu faço isso há muito tempo, né? E eu vejo as pessoas falar sobre criar conteúdo em inglês, vejo elas falarem algumas besteiras, eu vejo elas falarem, é só pegar um conteúdo bom que você tem aqui e traduzir. Algumas acham que você tem que ter um sotaque perfeito ou alguma coisa assim. Algumas acham que você vai vender ou produzir conteúdo só para americanos, e elas têm uma ideia errada até de quem que é o americano. Então eu quero clarificar tudo isso aqui nesse vídeo, trazer clareza para você se você tiver interesse em fazer conteúdo em inglês. Isso serve caso você já tenha um canal, já tenha um negócio aqui no Brasil e queira ir lá para fora, ou caso você esteja querendo criar um canal de YouTube, um novo negócio que é baseado em conteúdo, mas ainda não decidiu se quer fazer aqui no Brasil ou lá fora. Então vamos lá, primeira coisa, vantagens de fazer conteúdo em inglês. Dá para resumir tudo em 2 vantagens, tá? A primeira é dinheiro. Tem muito mais gringo com dinheiro do que brasileiro. Tem muito mais gente que fala inglês e eles têm mais dinheiro. Então você vai ganhar mais dinheiro e ainda vai gastar aqui no Brasil com o dólar a R$ 6. E sabe lá, caso você esteja vendo esse vídeo no futuro, a que nível que vai estar o dólar. Então essa é a primeira grande vantagem.
A segunda grande vantagem é oportunidade de carreira. Então, vamos dizer que você é uma pessoa que presta serviços. Se você tem conteúdo em inglês, você pode prestar serviços para empresas gringas, por exemplo. E aí talvez tenha mais oportunidade de carreira. Caso você seja um criador de conteúdo, uma pessoa que tem uma certa especialidade ali, você é um neurocientista, você é um médico, alguma coisa assim, ao criar conteúdo em inglês, você vai ter oportunidade de fazer networking com outros gringos que produzem conteúdo ali no seu ramo, né, no seu nicho, e essas pessoas tendem a ser os melhores do mundo. Porque, por exemplo, vamos dizer que você é neurocientista e tem um outro neurocientista alemão que é muito bom. Ele não vai estar produzindo conteúdo em alemão, porque todo alemão fala inglês. Então, geralmente, esse cara produz conteúdo em inglês também. Quando você produz conteúdo em inglês, você começa a falar com o mundo inteiro e não apenas com o Brasil. E aí você consegue fazer networking, você consegue criar contatos, você consegue ir em conferências lá fora e conhecer essas pessoas com as quais você interage pela internet. Então, eu conseguiria resumir as vantagens nesses dois pontos, mas vou dar um pouquinho mais de detalhe nelas. Então, primeira coisa aqui, público enorme, tá? Temos 200 milhões de brasileiros e pessoas que falam inglês no mundo são em torno de 1,5 bilhão, 2 bilhões. Isso não só como língua nativa, tá? Isso pessoas que também falam como uma segunda língua. Por exemplo, a Europa inteira, praticamente, né? Então, você tem acesso a 2 bilhões de pessoas, mais ou menos, de todos os países do mundo. Obviamente, boa parte dessas pessoas são da Índia também, né? Então tem esse fator. Mas vamos dizer que seja 1 bilhão de pessoas. Estados Unidos, ali, 300 milhões, Europa, uns 400 milhões, aí você tem Canadá, Austrália e as pessoas com nível de educação maior em todos os outros países do mundo, incluindo China, incluindo Japão, tudo, né? Só esse público de 1 bilhão de pessoas já é 5 vezes maior do que o Brasil inteiro. Então você vai ter acesso a um público gigante. Isso te traz dinheiro, te traz oportunidade de carreira. Segunda coisa, você ganha em dólar, né? Então é meio óbvio esse. Terceira coisa, alto poder aquisitivo. Por exemplo, para um brasileiro ganhar, sei lá, 30 mil reais por mês, esse é um excelente salário. Para um gringo, para um americano, por exemplo, 30 mil reais vai dar 5 mil dólares por mês, cara, deve ser o salário mínimo de alguns estados, ou um pouquinho mais do que isso. Então, o poder aquisitivo lá é brutal. É comum as pessoas lá ganharem 20 mil dólares por mês, que seria tipo 120 mil reais por mês, e isso quer dizer que você pode cobrar pelos seus produtos digitais ou até mesmo físicos, é um pouco mais difícil de fazer, em dólar, né? Então, vamos supor, você teria um curso aqui no Brasil que você venderia por 500 reais, você pode cobrar 500 dólares lá e a taxa de conversão vai ser parecida, porque as pessoas ganham em dólar, né? Então, pessoa que ganha lá 10 mil dólares é equivalente a uma pessoa que ganha 10 mil reais aqui no Brasil, acaba sendo o mesmo preço. Outra coisa, diversificação. Vamos dizer que você cria um negócio aqui no Brasil e o país vai pro buraco, como sempre está ameaçando ir. Se você produz conteúdo em inglês, primeiro que você tem um grande público nos Estados Unidos, que tende a ter menos crise. Mas segundo que você vai ter um público também na Europa, na Rússia, na África do Sul, no Oriente Médio, você vai ter pessoas do mundo inteiro, e eu sei porque eu vendo para o mundo inteiro, produzindo meu conteúdo em inglês, já vendi para saudita, já vendi para russo, já vendi para japonês, já vendi muito para americano, para europeu, já vendi para colombiano. Você acaba diversificando ao redor do mundo e isso dá mais tranquilidade para o seu negócio, porque você está vendendo para o mundo inteiro, basicamente. Então, beleza, acho que eu não preciso te convencer mais que é bom, né? Mas aí vem a grande pergunta das pessoas, que é quão bom precisa ser o meu inglês? E a grande preocupação das pessoas é o sotaque, né? Mas também tem a questão de, pô, se eu travo muito para falar, esse tipo de coisa. Algumas coisas aqui, tá? Sotaque não importa muito, as pessoas estão acostumadas com sotaque lá fora e elas gostam do sotaque brasileiro também, tá? Já entro nesse ponto logo mais. Mas a grande questão do quão bom precisa ser seu inglês é que você precisa ter um inglês que flui, né? A galera chama de fluente, mas a questão é, tipo, você precisa conseguir falar em inglês
meio que sem ocupar toda a sua memória RAM, né? Toda a sua capacidade mental. Porque, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui, eu não vou, provavelmente eu não vou fazer corte nele. Então eu estou tendo que pensar o que eu vou falar enquanto eu falo. Se eu tiver que ainda pensar em como que eu vou traduzir, acaba ficando difícil. Óbvio que você pode usar a edição a seu favor. Você não precisa gravar um vídeo que nem esse. Você pode ir lá e editar, você pode até usar um teleprompter, ir lendo, repetir as frases, mas se o seu inglês não flui legal, se você não consegue manter uma conversa com um gringo, ou fazer uma apresentação numa reunião em inglês, né, acaba ficando um pouco difícil porque vai travar muito a sua produção de conteúdo. Você não vai conseguir atender um cliente que, por exemplo, quer pagar $10.000 para você fazer uma consultoria para ele. Né? Você vai ter que se limitar a infoprodutos e, obviamente, o seu inglês, além de fluir bem, ele tem que ser claro. Você tem que conseguir usar a língua, né, bem. Questão de sotaque, tá? Acho que tem duas coisas aqui. Uma é que pega um americano, tá? Um americano de Nova York, de Los Angeles, não do Kansas lá. Esse americano, ele tá acostumado a trabalhar com pessoas da Alemanha, da Suíça, da China, do Brasil, do México. Eles estão acostumados a trabalhar com altos executivos que têm sotaque e ninguém lá se importa com isso. Além disso, eles estão acostumados a pegar Uber, contratar profissionais de serviço, mecânicos, marceneiros, fisioterapeutas que são de outros países e têm sotaques variados. Às vezes alguém é imigrante da Ucrânia, às vezes é um imigrante do Brasil. Para eles não é uma coisa diferente igual aqui no Brasil. Então, eles não se importam com isso. Além disso, boa parte do público que eu vendo nos Estados Unidos são imigrantes de primeira, segunda ou terceira geração da China e da Índia, que são a maior parte dos imigrantes lá. E eu vendo um produto de estudo, né, de carreira, esses povos são bem focados na carreira, assim. E eles têm sotaque também. E eles estão acostumados com pessoas que têm sotaque, eles não estão nem aí que eu tenha um sotaque americano ou britânico. Óbvio que se você tiver um sotaque melhor, ajuda um pouco, mas no mundo do inglês isso não importa muito. Outra coisa, boa parte dos meus clientes e do meu público são europeus, por exemplo. São franceses, espanhóis, alemães, noruegueses, pessoas que são fluentes em inglês, têm o sotaque do país deles e não estão nem aí que eu tenho o sotaque do meu país, porque eles estão acostumados com isso. É um ponto, mas assim, se você consegue se comunicar bem em inglês, se seu inglês não é quebrado, dá para fazer tranquilo, tá? Uma coisa mais importante do que a língua são as diferenças culturais, tá? Então, se você nunca saiu do Brasil, talvez esse conceito seja meio abstrato, mas as pessoas que falam inglês e consomem conteúdo em inglês, com exceção dos nativos, né? Do cara lá do Kansas, do Montana, elas compartilham de uma coisa que eu vou chamar aqui de cultura global ocidental. Tá? Então, vamos dizer, uma cultura em comum das pessoas que consomem muito conteúdo em inglês, que estão acostumadas a viajar para outros países, e que é o que faz, por exemplo, um brasileiro e um alemão conseguirem trocar uma ideia melhor do que um alemão e um chinês, né? Então, vamos supor, toda a cultura ocidental veio da Grécia, né? E a do chinês veio lá da China mesmo, mas existe toda uma cultura moderna ocidental, que eu estou chamando de cultura global, que é a cultura de Hollywood, que é a cultura da música, que é a cultura... Você vê muito na Fórmula 1, por exemplo, então tem alguma coisa em comum entre esse público falante em inglês ocidental que consome conteúdo de outros países, que você tem que entender bem e que é diferente da cultura brasileira, tá? Então, você, por exemplo, pegar um conteúdo que deu certo aqui no Brasil e que às vezes tem elementos muito da cultura brasileira, de piadas de duplo sentido, principalmente sexuais, assim, e de, cara, BBB, essa cultura de reality show brasileira. Você pegar um conteúdo que tem muito dessas coisas, está muito carregado de cultura brasileira, e tentar traduzir ou tentar adaptar para o exterior, provavelmente não vai dar certo. Você tem que, cara, de certa forma, ou fazer um conteúdo mais neutro,
né, que não seja tão abrasileirado, ou pegar algumas referências de séries da Netflix ou de conversar com gringos mesmo para você ter um conteúdo que conversa com a cultura, não só dos americanos, mas também dos europeus, das pessoas que vão assistir o seu conteúdo. E, na minha opinião, isso é mais importante do que, por exemplo, você ter um sotaque britânico ou alguma coisa assim. Formas de fazer, tá? Esse aqui é importante. Então, tem 3 formas que eu acho que vale a pena fazer conteúdo em inglês, diferente um pouco do Brasil, e talvez tenha uma quarta que eu vou deixar para o final, tá? Então, a primeira forma é tudo que você faria de conteúdo de nicho aqui no Brasil, lá fora você vai fazer um micro nicho, tá? Então vamos dizer que aqui no Brasil você vai fazer um conteúdo de, sei lá, de esportes de aventura, tá? Seria um nicho. Se você for lá para fora, você vai fazer um conteúdo de montanhismo, ou um conteúdo de acampamento, ou um conteúdo de hiking. Você tem que ser mais nichado lá fora do que aqui no Brasil. Por quê? Porque o mercado é mais sofisticado, porque as pessoas têm mais renda, então elas exploram hobbies e interesses mais específicos. E não é só para hobby isso não, tá? Por exemplo, aqui no Brasil, se eu fosse fazer o meu negócio, eu faria para entrevistas de emprego. Lá fora eu faço para entrevistas de caso para essas 3 empresas, tá? Porque tem muito mais gente, elas fazem entrevistas mais específicas, são pessoas com ambições de carreira mais específicas, hobbies mais específicos, problemas mais específicos, simplesmente por uma questão de sofisticação de mercado mesmo, né? Você tem mais empresas maiores e carreiras mais estruturadas e os hobbies são mais estruturados. Deve ter mais montanhistas no mundo inteiro do que pessoas interessadas por esporte de aventura no Brasil. Então você tem que entrar num nicho mais específico do que o que você entraria aqui no Brasil. Essa é a forma número 1. Você produz um conteúdo falando sobre um nicho, só que você micronicha, tá? Pelo menos para começar. Forma número 2, que eu vejo que dá certo, é você levar o Brasil para o mundo, tá? Então vou trazer um exemplo aqui. Vamos supor que você quer fazer conteúdo de churrasco. Cara, se eu fizer um conteúdo de churrasco brasileiro em inglês, eu tenho certeza que dá certo. Por quê? Porque os gringos têm um interesse na cultura de churrasco brasileira, né? Se eu fizer um conteúdo de música brasileira para gringo, eu já vi alguns vídeos até no YouTube, dá certo também, porque tem muitos gringos que têm interesse na música brasileira. E talvez tenha muitos mais que se interessariam em conhecer caso esse conteúdo existisse, né? Então, você pode levar o Brasil para o mundo. Óbvio que você não vai levar qualquer coisa do Brasil, tem que ser uma coisa que o Brasil faz de bem, mas tem muita coisa. Tem a nossa culinária, tem o churrasco até especificamente, tem a música, tem talvez canal de viagens que você mostra para os gringos lugares do Brasil em inglês, né? Então pode funcionar também. Esse é um segundo modelo que eu acredito que funciona. Terceiro modelo que eu acredito que funciona bem é conteúdos em texto, tá? Então aqui no Brasil não tem muito conteúdo em texto. Lá fora a galera lê muito mais. Lá fora ainda tem blogs ativos, por exemplo. Tem newsletters. A galera usa muito mais o Twitter para coisas úteis, principalmente, né? Aqui no Brasil a galera usa o Twitter para ficar discutindo política. Mas lá tem conteúdo bom, educacional, útil no Twitter. LinkedIn também é uma opção. E talvez essa seja uma opção boa caso você escreva bem inglês, mas não fale bem inglês. Eu já vi negócios digitais lá fora que são inteiramente em texto. Inclusive, já vi cursos escritos, né? Já comprei um, inclusive. Não tinha nenhum vídeo no curso. E era um curso de marketing digital, de empreendedorismo, e tem um outro de copywriting que eu comprei que é escrito. Não é o padrão é vídeo, mas para produzir conteúdo, você consegue muito bem crescer uma audiência lá só escrevendo. E aí fica até mais fácil, que você pode pedir para o ChatGPT, para o Google Tradutor, para essas ferramentas te ajudarem a produzir esse conteúdo. Até se tiver conteúdo já pronto, você pode mandar traduzir. Então esse formato é um formato que eu acredito muito também, acho que funciona bem. Eu começaria pelo Twitter, acho, e depois faria uma newsletter, alguma coisa assim, para começar a monetizar. Tem um quarto formato que eu não vou comentar porque eu não conheço, mas eu vejo gente fazendo, que é você fazer um canal dark em inglês. Então você cria o texto, o roteiro do vídeo. Canal dark é aquele que você não aparece, por exemplo, um canal de documentários. Você cria o roteiro,
traduz ele, adapta para o inglês, e aí você pode ou usar uma inteligência artificial, ou contratar um narrador, ou chamar um amigo que fala bem inglês para narrar esse vídeo, aí você edita e posta lá. Eu não conheço, eu não sei se funciona, tá? Mas deve funcionar, eu só me preocuparia em fazer um conteúdo relevante para o gringo, porque lembre-se, você está falando com outra audiência, talvez um conteúdo que daria certo aqui no Brasil não vai dar certo lá, porque os interesses são distintos, as dores e necessidades do gringo são diferentes da do brasileiro, ele está, cara, basicamente mais rico, então ele se preocupa com coisas. Se pensar na pirâmide de Maslow, né, que tem as necessidades humanas, o brasileiro médio está aqui embaixo, se preocupando com coisas básicas, o gringo já está preocupado com outras coisas. Então, só para dar um exemplo, assim, geralmente quem vende curso de fazer negócio na internet no Brasil foca muito em quanto dinheiro você vai ganhar e tal. O gringo ele foca muito na liberdade que você vai ter, em você poder demitir seu chefe e viajar o mundo e coisas assim. Mas são alguns formatos que funcionam e uma dica final é que se você for fazer isso, se você for criar conteúdo em inglês, faça aula particular de inglês, ou pelo menos comece a falar com o ChatGPT, pede para ele ser o seu, no modo voz, né? Pede para ele ser o seu tutor de inglês, eu já vi gente fazendo isso, mas se eu fosse levar isso a sério, eu faria aulas particulares em inglês para ir melhorando o meu inglês. Não quer dizer que você não pode começar já do jeito que você está, quer dizer, dependendo de como for seu inglês, né? Não te conheço, mas eu tentaria melhorar meu inglês continuamente, porque, por exemplo, mesmo eu já tendo vivido 1 ano e meio, estudado lá fora, morei 1 ano e meio lá fora, estudei lá fora, foi 1 ano de high school e 6 meses de faculdade, fiz prova, passei, o meu inglês é fluente. Quando eu fico um tempo sem falar, os músculos da minha boca começam a não responder direito, e aí eu preciso treinar um pouco até voltar, porque senão eu não consigo produzir conteúdo. Então, eu farei aulas particulares de inglês. E se você não quiser criar conteúdo em inglês, mas quiser outro jeito de ganhar em dólar, eu fiz um vídeo aqui sobre o jeito mais fácil de ganhar 50 mil por mês. E na época o dólar era 5, então hoje seria 60 mil por mês. E então eu te vejo nesse vídeo porque tem outra alternativa aqui para ganhar muito bem ganhando em dólar.